O Moraes está cada vez mais rifado. É a Defensoria Pública falando dele na ação do Eduardo Bolsonaro, dizendo que ele é um juiz parcial. É a Zambelli mostrando que ele é um perseguidor político. O Alan dos Santos fazendo o mesmo nos Estados Unidos, com a extradição que foi pedida dele. Oswaldo Eustáquio na Espanha. E assim por diante. O Moraes é persona non grata. Ninguém fala isso pra ele. Mas ele é o espanta-rodinha, é o espanta-voto, é o espanta-tudo. Para quem achou que a história do Lulinha e o roubo do INSS tinha sido esquecido e cairia nas gavetas das investigações supremas, estavam redondamente enganados. Curioso, né? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! No dia de encontro com Trump, Moraes age contra Flávio e dá 5 dias à PGR. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal acaba de determinar o prazo de 5 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre um pedido de inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro em um inquérito que apura a atuação internacional de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A solicitação para ampliar o alcance da investigação foi apresentada pelo deputado federal Lindenberg Farias. O parlamentar pediu ao Supremo que a apuração passe a investigar possíveis conexões entre integrantes da família Bolsonaro e o financiamento de atividades ligadas à atuação de Eduardo em território norte-americano. Eduardo Bolsonaro é réu no STF após acusações de ter articulado sanções contra o Brasil e autoridades brasileiras nos Estados Unidos. Segundo a denúncia, o parlamentar estaria atuando no exterior desde fevereiro de 2025, com o objetivo de interferir em processos envolvendo seu pai, investigado por suposta tentativa de golpe de Estado. A ação de Moraes ocorre justamente no dia do encontro de Flávio e o presidente americano Donald Trump nos Estados Unidos. Caso o pedido seja aceito pelo Supremo, Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro passarão a integrar formalmente o mesmo inquérito que atualmente investiga Eduardo Bolsonaro. A decisão de Moraes é uma clara tentativa de intimidação do senador Flávio Bolsonaro. O ministro sempre dobra a aposta quando está acuado, mas a conta dele está chegando. O governo Lula está encurralado com a notificação dos Estados Unidos a Moraes. Ontem no X, num post no X, o advogado da Trump Media Durham, Martin de Luca, escancarou uma mentira de 15 meses do governo brasileiro sobre a tal da ação da Trump Media Durham contra o Moraes. Eu vou te contar agora o que ele revelou e por que agora está todo mundo falando que é uma crise diplomática, Eu vou te contar o que está por trás dessa fala do governo brasileiro. Você vai entender tudo. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no canal e deixem o seu like nesse vídeo. Meus caros, faz 15 meses que essa ação começou contra o Moraes. A Folha de São Paulo está dizendo hoje que o Ministério da Justiça, a AGU, o governo Lula estão todos muito preocupados, que eles estão falando em crise diplomática. Faz 15 meses que essa ação começou. Sabe o que o Ministério da Justiça, a AGU e o governo Lula, sabe o que eles fizeram até agora em relação a essa ação para proteger o Moraes? Nada. Zero. 460 dias, 15 meses, nada foi feito. Em fevereiro de 2025, disse a AGU que ia contratar um escritório lá nos Estados Unidos ao custo de 19 milhões de reais para monitorar a ação. 19 milhões. O que foi feito? Não sei nem o que foi feito desse dinheiro. E aí, em junho do mesmo ano, de 2025, disse também a AGU que estava preparando minutas de defesa em inglês. Imagina só o Messias preparando minutas de defesa em inglês. Já é difícil em português e muito difícil, imagina em inglês.
O que foi feito? Cadê essas minutas de defesa? Cadê esse escritório? Cadê esse dinheiro? Cadê essa defesa? Nada foi feito. A AGU não fez nada, o Ministério da Justiça não fez nada, o governo brasileiro não fez nada para proteger o Moraes. A única coisa que eles fizeram foi segurar a tal da citação no STJ. Tentaram blindar o Moraes, não deixando o carteiro entrega, porque é isso, o STJ é um carteiro. Quando alguém de um outro país quer citar alguém dentro do Brasil, quem faz o trabalho de carteiro é o STJ. O carteiro pegou a carta e guardou no bolso. Foi isso. Isso foi o máximo que eles fizeram. Nada além disso. Agora, não contavam com o fato de que a justiça norte-americana fosse permitir que a citação fosse feita por e-mail. Foi feita por e-mail e agora eles estão que nem barata tonta sem saber o que fazer, porque não fizeram nada até agora. O Moraes foi rifado. E por que o Moraes foi rifado? Porque nessa época ele estava sancionado pela Magnitsky. Ninguém queria saber de sair na foto com o Moraes e ser sancionado junto. E agora, o Moraes, embora não esteja sancionado pela Magnitsky, mas ninguém quer sair também na foto com ele. Sobretudo num ano de eleição, o Moraes é um espanta-voto. Espanta-voto, é isso que ele é, né? Então, o Messias já não vai muito com a cara dele, como a gente sabe, por conta da rejeição dele no Senado. O Ministério da Justiça nem quer saber de Moraes, estão preocupados com a imagem deles, e o Lula quer se distanciar da imagem do Moraes. Então eles estão agora que nem barata tonta, porque vão ter que fazer alguma coisa, não fizeram nada até agora e não querem fazer. E o Moraes está cobrando do jeito truculento que ele faz. É isso, esse é o contexto. O governo está em crise, de alguma maneira, com o Moraes, porque o Moraes quer que alguém tome uma providência. E ninguém quer tomar providência nenhuma para não sair na foto com o Moraes. Então a crise diplomática, a Folha fala, há uma crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. Não tem crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, coisa nenhuma. A crise diplomática é dentro do Brasil. É entre as instituições brasileiras e o Moraes. Ninguém quer botar a mão nessa cumbuca. Essa é a crise diplomática. Você acha que o Trump está preocupado com o que faz o judiciário dele? Até porque é a Trump Media que está ajuizando a ação. É o Trump que está ajuizando a ação. Você acha que ele vai se preocupar com o judiciário se o judiciário está favorecendo a empresa dele? A crise diplomática é aqui. O Moraes está cada vez mais rifado. É a Defensoria Pública falando dele na ação do Eduardo Bolsonaro, dizendo que ele é um juiz parcial. É a Zambelli mostrando que ele é um perseguidor político. O Alan dos Santos fazendo o mesmo nos Estados Unidos, com a extradição que foi pedida dele. Oswaldo Eustáquio na Espanha. E assim por diante. O Moraes é persona non grata. Ninguém fala isso para ele. Mas ele é o espanta-rodinha, é o espanta-voto, é o espanta-tudo, né? Vamos ver até onde vai o poder dele. Essa ação vai doer aí no ego do Moraes, porque ela vai adiante e ele vai ter pouca ajuda. Deixa aqui o seu comentário e fique ligado que a gente vai acompanhar esse caso. Aqui a gente não traz só a notícia, a gente traz o que está por trás da notícia e explica para você. Investigação do INSS avançam sobre entorno de Lulinha e elevam tensão no Planalto. É isso mesmo. Para quem achou que a história do Lulinha e o roubo do INSS tinha sido esquecido e cairia nas gavetas das investigações supremas, estavam redondamente enganados. Curioso, né? Enquanto os filhos do Bolsonaro estavam buscando arrecadar dinheiro para criar um filme para contar a história do pai, o filho do Lula estava lá, roubando dos velhinhos do INSS, roubando dos aposentados brasileiros. Como vocês sabem, aquela amiguinha do Lulinha, a Roberta Luchinger, deu um depoimento alguns dias atrás e a Polícia Federal descobriu que tudo que ela falou é mentira. Absolutamente tudo. E ela tinha dito que se ela caísse, ela levaria todo mundo junto. Vamos lembrar o caso rapidamente. Roberta Luchinger era aquela que recebia o dinheiro do careca do INSS e repassava para o Lulinha lá na Europa. Às vezes até repassando com viagens para a Noruega com a família do Lulinha para assistir a aurora boreal. É um povo bem seleto, né? Sem falar dos 25 milhões que foram pagos de uma vez para o Lulinha através do careca do INSS. Pois bem, o Lula mudou o delegado da Polícia Federal que estava à frente dessa investigação. Inclusive isso abriu uma outra investigação por interferência, obstrução de justiça, para proteger o seu filho. Só que a Polícia Federal encontrou conversas, exatamente,
conversas do Lulinha com os investigados, com os ladrões do INSS, e virou até matéria na imprensa. A Polícia Federal encontrou mensagens comprometedoras de Lulinha, o filho de Lula, com investigados pelas fraudes bilionárias no INSS. Essa apuração avança em sigilo, mas há suspeitas de uma possível interferência indevida no trabalho dos investigadores. Depois de meses analisando quebras de sigilo e provas colhidas na investigação das fraudes do INSS, a Polícia Federal colheu o depoimento da empresária Roberta Luchinger. Ela ficou conhecida por ser amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República. A empresária apresentou uma história inverídica diante dos fatos já colhidos pelos investigadores do escândalo do INSS. Esse é o grande medo do Lula e do PT. Obviamente, tem a parte do Master, lá da Bahia, com o PT e o Rui Costa, mas o que vai realmente acabar com a campanha do Lula é justamente a história do filho dele roubando os aposentados. E a Polícia Federal já encontrou conversas que mostram, como se conversas suspeitas de Lulinha com os ladrões do INSS. Lulinha que recebia mesadinha do careca do INSS. Agora vamos lá. Isso não passa no Jornal Nacional. Será que isso vai passar no Jornal Nacional? Não vai. Não vai. O que vai passar no Jornal Nacional provavelmente é Flávio Bolsonaro, Dark Horse. Mas o maior escândalo e mais perverso assalto que já aconteceu no Brasil parece que não tem a devida importância. É curioso como a imprensa escolhe as suas notícias. Mas eu quero ver como que o Lula vai sair disso. Tá em sigilo ainda. Minha recomendação, se eu posso recomendar, mas eu acho que tinha que ser retirado os sigilos das conversas do Lulinha com o careca do INSS, com a Roberta Luchinger. A Polícia Federal já sabe que a Luchinger mentiu em tudo que ela disse. Absolutamente tudo. Ela tem uma convicção de impunidade que chega a ser impressionante. É como se ela tivesse a mais absoluta certeza que nada vai acontecer a ela. Enquanto isso, o filho do presidente está foragido na Espanha, porque ele sabe que se ele ficar aqui, ele pode sofrer uma busca e apreensão e até mesmo uma prisão preventiva, o que atrapalharia muito os planos do seu pai para ficar na cena do crime mais 4 anos. Novas revelações bombásticas da delação de Vorcaro. Três bombas inéditas saíram da delação rejeitada do Vorcaro hoje cedinho pela manhã e saíram na coluna Painel da Folha de São Paulo. E a maior delas, gente, é de uma audácia que eu nunca vi um delator preso pedir. É uma loucura. O dono do Master, Daniel Vorcaro, disse à Polícia Federal que não sabia da participação do ministro do Supremo, Dias Toffoli, no resort de luxo Tayayá. Solte a sua risada, deixe aí a sua gargalhada nos comentários. Ele tá dizendo que ele não sabia que o Toffoli era dono do Tayayá, que recebeu 35 milhões de reais dos seus fundos. Pois bem, a declaração foi dada durante a tentativa de fechar um acordo de delação com os investigadores, que é óbvio que foi recusado. O espaço era gerido por uma empresa comandada pelos irmãos do ministro, você já sabe, quem acompanha o canal. A empresa Maridit era dos irmãos do ministro e o ministro Dias Toffoli estava por trás, escondido, em sociedade com fundo de investimentos ligado ao ex-banqueiro. Mas aos policiais, o Vorcaro disse que colocou o dinheiro no negócio apenas por considerar um bom investimento. Deixa a sua risada aí, gente, porque só pode ser uma piada. Que escárnio! O Vorcaro ele tentou enganar a Polícia Federal dizendo que ele era sócio do resort, que tem como gestores os irmãos do ministro Dias Toffoli, e alegou que não sabia da relação. Para, Vorcaro, para, pelo amor dos meus filhinhos. Quem que acredita nisso? Você vem com essa balela, essa conversinha, papinho furado, pra cima da gente? Você acha que a PF e o ministro André Mendonça vão aceitar isso? É muito difícil de acreditar que um banqueiro bilionário, criminoso, bandido e fraudador ia investir em uma sociedade com os irmãos do ministro do Supremo sem ter consciência de para quem o dinheiro vai chegar no final do dia. Ainda mais quando o Estadão foi lá na casa de um dos irmãos do Toffoli e a esposa disse: para, a gente, dono do resort, olha aqui minha casa, moço, minha casa é simples. Mas a desfaçatez do Vorcaro, gente, não parou aí. Lê comigo aqui o segundo trecho aí da Folha. Além disso, o dono do Master pediu a anulação da liquidação do banco como condição para fechar a delação premiada. Ele pretende retomar o controle da instituição. A decisão não caberia à Polícia Federal, mas os investigadores acharam a proposta audaciosa.
Aqui é um eufemismo audaciosa para dizer uma proposta idiota, imbecil, uma proposta cara de pau. Não é corajosa, é idiota mesmo. Você entendeu o tamanho disso? O Banco Master foi liquidado pelo Banco Central em novembro do ano passado porque a situação da instituição financeira era irrecuperável. Estava falida, gente. Sem volta. Aí o Vorcaro, no presídio, ofereceu para a Polícia Federal o seguinte acordo. Eu delato, não entrego os ministros e vocês me devolvem o banco. Eu nunca, em 18 anos como procurador, eu vi um delator preso pedir a devolução da empresa usada para as fraudes com uma condição para delação. Quem seria idiota na administração pública, no Ministério Público, no Judiciário, na PF para concordar com isso? Seria como Alberto Youssef, que lavava dinheiro usando empresas laranjas? Ele pedia a devolução das empresas para seguir com o seu negócio. Seria como o Fernandinho Beiramar fazer uma delação e pedir de volta as armas, a boca de fumo. Porque tá claro que o Vorcaro usou o Master para muitas e gigantescas operações fraudulentas, em série. Não foi algo pontual, pequeno, não. Era uma instituição usada sistemicamente para fazer fraudes. Isso é o coroamento da audácia da família Vorcaro. Ontem eu mostrei aqui no canal que ele sequer queria sair da delação com os precatórios. Desculpa, eu te falei ontem aqui no canal que ele sequer admitia algo bom para o interesse público. Eu te falei aqui no canal que ele queria sair da delação com os precatórios do Master no bolso. Você lembra disso? E ele queria deixar o rombo do Master com o Banco Central. Aí hoje fica claro que ele queria mais. Ele não queria só ficar com os precatórios que ele podia converter em dinheiro e deixar o prejuízo com a gente. Ele queria também retomar a instituição inteira. E ainda tem uma terceira bomba, gente. Talvez a mais política das três. Olha aqui. Questionado sobre o envolvimento de alguns políticos, ele se limitou a dizer que eram apenas amigos, incluindo o senador Ciro Nogueira, que chegou a ser alvo da última fase da Operação Compliance Zero. Isso aqui é tragicômico. Trágico misturado com cômico. É cômico porque é uma piada e é trágico porque isso mostra a que ponto nós chegamos. Curitiba hoje faz 18 graus Celsius. Como está a sua cidade aí? E isso aqui vem para congelar a nossa esperança de que alguém possa querer se redimir. O Vorcaro, em vez de ele se redimir, entregar tudo, mudar de vida, não. Ele quer dobrar a aposta. Vorcaro disse que era apenas amigo do Ciro Nogueira. Por que um banqueiro acusado de comprar a República esbanja palavras para defender o nome do Ciro Nogueira na delação? Gente, a resposta está no silêncio. Quem o delator não entrega é de quem o delator ainda precisa. Vorcaro entrou na delação tentando blindar o Ciro Nogueira, porque provavelmente ele ainda conta com a articulação dele lá no Senado. Vorcaro quer tentar salvar seus aliados políticos para que ele salve ele depois. Não é diferente com o Moraes, com o Toffoli. Conseguiu entender? Só que a Polícia Federal não comprou nada disso, ainda bem. Pegou as 3 audácias aí do banqueiro, a do Toffoli que ele alegou não conhecer, a do Master que ele queria retomar, a do Ciro Nogueira que ele queria proteger e recusou a delação inteira. Foi isso que eu te disse aqui no canal. PF e PGR têm histórico de delações sérias, que devolveram mais de 25 bilhões na Lava Jato, considerando junto aí a Greenfield. Nós fizemos tudo isso juntos, junto com você. Só que agora a delação caminha para a PGR. E a pergunta que fica no ar é: a PGR vai aceitar essa sopa de absurdos que a Polícia Federal rejeitou? Olha, essa delação aí, como ela tá, ela resolveria a situação do Vorcaro e blindaria os poderosos não delatados. Então eu espero sinceramente que a PGR não aceite. E eu quero ouvir você. A PGR vai ter coragem de aceitar uma delação furada dessas que a PF rejeitou? Conta pra mim nos comentários. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!